Disse Deus: eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vai ouvir vocês, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de juízo. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Êxodo capítulo 7, versículos 3 a 5. Efésios, no capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Páscoa é passagem, é libertação. O Senhor passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os primogênitos egípcios e livrou as casas que estavam com o sangue na verga da porta e não permitiu que o anjo destruidor entrasse nas casas marcadas pelo sangue. Em suas portas, o sangue que foi derramado do cordeiro que fora sacrificado. Em Êxodo capítulo 12 podemos ler sobre isso. O Senhor feriu os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do faraó até ao do escravo e também dos animais. E naquela noite o povo de Israel foi liberto. O povo saiu do Egito pela poderosa mão de Deus, por intermédio de Moisés e Arão. Por isso, nós agradecemos e louvamos a Deus pela Páscoa. E vamos estudar hoje sobre o confronto de poderes no Egito, como registrado em Êxodo, capítulo 5, versículo 1, até ao capítulo 10, versículo 29. Neste quadro, podemos ver, de um lado, Israel, o povo escravizado, era a nação que representava o reino de Deus. Moisés e Arão eram os agentes do reino de Deus. Do outro lado, o Egito, a nação poderosa que tinha controle sobre vastas áreas além de suas fronteiras, representava as forças satânicas. Faraó simbolizava a influência satânica. Aparentemente, a vantagem estava com Faraó e com o Egito. Deus havia levado os israelitas para aquela terra como uma pequena família. Eles nunca foram um povo organizado enquanto estiveram lá
não tinham meios econômicos, políticos ou militares à sua disposição e tornaram-se escravos. Os egípcios, sob o faraó, eram ricos, poderosos e capazes de controlar as nações vizinhas. Essa situação deu a Deus o palco no qual exibiria quem era, de fato, o Rei do Universo, Senhor das nações e protetor fiel, sustentador e libertador do povo. O povo israelita mal percebeu que uma batalha espiritual colossal estava sendo travada. Deus, a descendência da mulher, como Gênesis 3, 14 a 16, quando o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá o pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E à mulher ele disse: aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Deus, a descendência da mulher, Moisés e Arão, como representantes do pacto de Deus com os patriarcas, e Satanás, a descendência satânica, representada por Faraó. Essa batalha espiritual estava sendo travada nas esferas política, industrial, econômica e social. O sofrimento que os israelitas estavam passando nas áreas social e cultural afetaram seriamente o mandato de comunhão com Deus. As pragas devem ser consideradas como elas são descritas aqui nas Escrituras Sagradas: grandes julgamentos, ou expressões da condenação de Deus. Aqui em Êxodo 7:4, Deus fala a Moisés e a Arão que Faraó não vai ouvir vocês. Deus diz: e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de juízo, disse Deus. Então Deus julgou a Faraó e o Egito como culpados, e esse veredito exigiu poderosos sinais, poderosos atos de castigo. De fato, Faraó e o Egito eram culpados diante de Deus por causa do tratamento severo dado à descendência da mulher e dos patriarcas, o povo que havia sido escolhido por Deus para servir como canal de bênção às nações. Esse povo escravizado não poderia servir como meio de bênção, como o Senhor havia planejado, e Satanás, por meio de Faraó, buscava destruir a descendência da mulher, essa descendência da mulher que estava destinada a esmagá-lo. Os grandes atos de julgamento
de Deus também são descritos como meus sinais e milagres. Deus diz em Êxodo 7:3: eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Os sinais também apontariam, indicariam o controle de Deus sobre os elementos da natureza e também a autoridade absoluta de Deus e seu poder sobre toda a criação. Usando essa criação, a natureza, de forma incomum e até mesmo não natural. Por exemplo, a água transformando-se em sangue. E também os 3 dias de trevas, de escuridão espessa. As pragas, elas estão dispostas, colocadas em 3 grupos de 3. Êxodo, capítulo 7, versículo 14, até o capítulo 8, versículo 19. Depois, Êxodo, capítulo 8, do versículo 20, até o capítulo 9, versículo 12. E Êxodo 9, de 13 até o capítulo 10, versículo 29. A 10ª praga foi o ponto máximo. As primeiras 2 pragas de cada sequência de 3 são precedidas por uma advertência divina. Mas a 3ª ocorre sem aviso prévio. Na primeira praga de cada série, Moisés entrava em contato com Faraó pela manhã. E nenhuma outra indicação de tempo é dada quanto às 2 outras. As pragas são resposta ao desafio lançado pelo Faraó. Faraó, no capítulo 5, versículo 2, Faraó disse: quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. E no capítulo 7, versículo 5, Deus diz: os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. E assim, a descrição da primeira praga de cada grupo de 3 anuncia o tema das 3 pragas e indica seu propósito. As 3 primeiras pragas, primeiro sangue, a água transformando-se em sangue, depois as rãs e os piolhos, capítulo 7, capítulo 8. Nós vemos que o efeito foi o endurecimento do coração de Faraó. Na segunda praga, Faraó, ele suplica por alívio, promete liberdade, mas o coração é endurecido e não deixa o povo ir. E Faraó, na terceira praga, tem o seu coração endurecido. Então, essas 3 primeiras pragas, elas mostram a superioridade do Senhor Deus sobre Faraó
e os deuses egípcios. O coração de Faraó era endurecido pelo próprio Deus. Então Deus domina sobre o Faraó e Deus domina sobre aqueles deuses que eles adoravam. Eles criam que o Nilo era fértil, que era um deus, os animais eram deuses para eles, e Deus vai mostrando a superioridade dele, Senhor, sobre tudo, sobre Faraó e sobre os deuses egípcios. A quarta praga das moscas, depois a quinta da peste nos rebanhos e das úlceras, a sexta, capítulos 8 e 9, formam o segundo conjunto de 3 pragas. Então Faraó, ele negocia, mas é endurecido o coração. Tem o seu coração endurecido por essas 3 pragas. E essas pragas de 4 a 6, Deus distingue entre Gósen e o resto do Egito. Deus faz distinção entre o seu povo e o resto do Egito. O povo de Israel habitava Gósen. E no capítulo 8, versículo 23 de Êxodo, Deus, ele diz, farei distinção, quando Deus anuncia a quarta praga, a primeira do segundo conjunto de 3 pragas. Quando Deus anuncia a praga das moscas, Deus diz, farei distinção entre o meu povo e o seu povo, o povo do Egito. Amanhã se dará este sinal. E ele mostra favor para com o povo da aliança. Depois vem a 7ª praga do granizo, que inicia o terceiro conjunto, que vem granizo, gafanhotos e trevas, no capítulo 9 e 10. Faraó vai suplicar por alívio, promete liberdade novamente, mas tem o coração endurecido. Então ele endurece e não deixa o povo ir. Na praga dos gafanhotos, ele negocia novamente, suplica por alívio, mas é endurecido o seu coração. E na praga das trevas, trevas espessas, trevas como nunca visto antes, como trevas, como diz aqui, trevas que se possam apalpar. Êxodo 10, 21, Deus diz a Moisés que ele estendesse a mão para o céu e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito durante 3 dias. Os egípcios não podiam ver uns aos outros e ninguém se levantou do seu lugar durante 3 dias. Tamanha eram as trevas, porém os filhos de Israel, lá em Gósen, tinham claridade nas suas casas. E depois desse conjunto de 3 pragas, vem a 10ª praga, que é a praga, foi o ponto máximo, que é a morte dos primogênitos, em Êxodo capítulo 12. E Faraó e o Egito, quando sofrem a praga da morte dos primogênitos, Faraó
e Egito suplicam que Israel deixe o Egito. As 3 últimas pragas, granizo, gafanhotos, trevas, caem quando o cajado do Senhor foi estendido na direção do céu, da terra e do céu. Podemos ver em Êxodo 9, 22, quando diz que Moisés, o Senhor disse a Moisés, estenda a mão para o céu e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito sobre as pessoas. Então Moisés estendeu o cajado para o céu e o Senhor deu trovões, chuvas de pedras e fogo desceu sobre a terra. E também no capítulo 10 de Êxodo, o versículo 13, quando Deus diz para que Moisés estendesse a vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento leste todo aquele dia e toda aquela noite. E quando amanheceu, o vento leste tinha trazido os gafanhotos. E os gafanhotos se espalharam por toda a terra do Egito. Deus no comando da natureza. A autoridade absoluta do Senhor Deus e seu poder sobre toda a criação. E no versículo 21 de Êxodo capítulo 10, o Senhor diz a Moisés, estenda a mão para o céu e virão trevas. Então, uma vez, Moisés levantou sua vara para o céu, depois para a terra, estendeu sobre a terra e agora para o céu novamente. Então, mostrando, o Senhor é o Deus do universo, céu e terra, terra e céu. O Senhor multiplicou seus sinais e maravilhas na terra do Egito para que todos os egípcios soubessem que só Ele é Deus. E todos esses acontecimentos apresentados aqui, essa história, são, na verdade, apresentados para nós uma batalha espiritual. Satanás, ele tenta destruir a semente da mulher e impedir a vinda do descendente, prometido lá em Gênesis 3, 15. Mas Deus se envolve pessoalmente, porque é o assunto dele, é a aliança dele, é o povo dele. E as pragas, elas não foram enviadas somente como meios divinos para convencer Faraó. A ideia era mostrar que o reino de Deus abrange todas as nações, todos os povos. Deus tem um controle sobre o Egito, sobre o Faraó e sobre o seu povo. Então não é somente para que Faraó fosse convencido. Deus estava mostrando que o seu reino abrange todas as nações e que só há um soberano. Ele é o Senhor. Só há um Deus e Ele é o Senhor. Aleluia! Hoje, a Páscoa, como mostrada aqui em Êxodo capítulo 12, não
Não é necessário mais comemorarmos assim. Hoje Jesus Cristo veio, venceu a morte e tem toda a autoridade no céu e na terra. E Ele liberta-nos desse império maligno, desse poderio do mal, das trevas. Jesus Cristo é o Senhor absoluto, soberano, majestoso, porque Ele venceu a morte. Ele esteve morto, sepultado 3 dias, mas Ele ressuscitou. Ele vive pelos séculos dos séculos. E Ele foi assunto ao céu, corporalmente. E Ele voltará para nós, para buscar a sua igreja, o seu povo eleito, o seu povo escolhido, aqueles que foram chamados. Ele prevalece sobre tudo. Nós podemos sofrer injustiças. Muitos seres humanos podem adorar outros deuses, até mesmo muitos que se dizem crentes podem ter idolatria no seu coração. Então é necessário arrependimento e crer que só há um Deus soberano e Senhor absoluto sobre tudo e sobre todos. Cristo Jesus prevalece e junto com Ele a sua igreja, os seus remidos, aqueles que foram chamados. E Cristo, Ele julga o inimigo e julga os nossos inimigos e salva o seu povo. E devemos permanecer firmes na fé, olhando para Cristo, testemunhando, mesmo em face da morte, mesmo diante da morte. Cristo, Ele destrói o inimigo e a redenção de Cristo nos liberta da ira de Deus. E devemos nos afastar de toda e qualquer idolatria, seja de imagens, dinheiro, prazeres, que esse dinheiro pode comprar, de pessoas especialistas que manipulam e assim um mundo e prometem felicidades. Muita gente idolatra tudo isso e nós temos que abandonar isso e nos voltarmos para Deus, deixarmos a idolatria, porque só o Senhor é soberano, só Ele é Deus. E quando Jesus Cristo, que venceu a morte, que ressurgiu e que está assentado à direita de Deus, reinando com todo o poder e autoridade, quando Ele voltar em sua segunda vinda, aí será o clímax. E não haverá mais tempo para arrependimento, para abandonar os ídolos, pecado e converter-se ao Deus dos deuses. Então é hoje, tem que crer hoje. Nós não precisamos comemorar a Páscoa como o povo judeu aqui na Escritura. Isso aqui eram sombras daquilo que viria. Jesus Cristo veio, já veio e venceu a morte. Ele é a nossa Páscoa e todos aqueles que estão lavados no sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, o sangue que foi vertido na cruz do Calvário,
não será destruído. Não terá morte eterna, mas terá a vida eterna. Todos que estão marcados com o sangue do Cordeiro de Deus, vertido lá na cruz. A morte não tem domínio. A morte não tem domínio. Nós somos livres, livres para sempre em Cristo Jesus. E esse amor de Deus, assim como Ele amou o povo de Israel, Ele ama hoje o seu povo, a sua igreja, espalhado aí neste mundo. Ele ama. E o seu amor atingiu o nosso coração de uma forma fulgurante, flamejante. Ele atingiu o nosso coração com esse amor doador. Esse amor que tem a capacidade de destruir todo o pecado e todo o mal. E nos constrange a viver para Ele, por Ele e com Ele, em Páscoa eterna e verdadeira. A ceia do Senhor, quando nós participamos, tomamos o pão, comemos o pão, tomamos o vinho, o cálice do vinho, nós estamos mostrando que Jesus Cristo venceu a morte. Ele morreu, ressuscitou e venceu. E que Jesus Cristo voltará. Vitorioso seremos todos nós que estamos em Cristo Jesus.